e vai ser dado pelo professor Roberto da Costa, do IAG. O título é Nucleossíntese nas Estrelas. Hoje temos o prazer de ter o professor Rogério Rosenfeld, do Instituto de Física Teórica da Unesp. O Rogério é praticamente, como ele falou, da casa. Ele fez a graduação aqui no Instituto de Física. Depois ele partiu para fazer o doutoramento na Universidade de Chicago. Daí a Universidade de Chicago fez um pós-doutoramento primeiramente em Boston, UCLA, depois Northeastern e Boston University, e finalmente voltou para o Brasil, está agora. O Rogério trabalha em várias áreas diferentes, de algum jeito relacionadas, como pode ser visto do fato que entre hoje e segunda-feira ele dará 3 palestras aqui no Instituto em temas completamente ou bastante diferentes, hoje, amanhã e segunda-feira. Então, a palestra sobre hoje é nucleossíntese, a origem dos elementos químicos. Obrigado. Cozinhado, digamos assim, nos primeiros minutos da história do nosso universo. Então, essa palestra eu vou querer descrever de maneira muito geral e superficial como que esses elementos químicos mais leves foram criados, depois tem lítio e outros, foram criados nos primeiros 3 minutos do universo. O resto dos elementos químicos mais pesados foram criados nas estrelas, e vocês vão ter então na próxima semana um colóquio sobre nucleossíntese nas estrelas. Bom, por que me convidaram então para dar essa palestra? Me convidaram para dar essa palestra por causa basicamente desse trabalho. E esse trabalho, o título do trabalho é legal. A origem dos elementos químicos, que foi exatamente o título da minha palestra. Origem dos elementos químicos, escrito por Alpher, Bethe e Gamow, e eu vou falar bem mais sobre esse trabalho mais tarde, durante a palestra. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que esse trabalho é de 48, então nesse ano fazem 60 anos assim, foi iniciado, ou foi pedido, digamos assim, ou talvez iniciar o entendimento da nucleossíntese, da formação de elementos químicos elétricos no nosso universo. E de fato, eu realmente gostei de preparar essa palestra, porque esse tema, eu sou sentimentalmente ligado a esse tema. E vou explicar por que eu sou sentimentalmente ligado a esse tema. 2 motivos.
Primeiro porque uma das pessoas que, talvez o maior participante nesse trabalho aqui, o George Campbell, que teve ideia, é uma pessoa, eu vou falar bastante sobre ele, sobre a vida dele, porque ele é um dos meus maiores ídolos. Um físico ucraniano, dos Estados Unidos, na década de 30, e morreu no final da década de 60, 1960. E, de fato, eu acho que é uma pessoa fantástica na física. E se eu estou aqui hoje, em grande parte por causa dos livros que ele escreveu. Então, isso é uma coisa que me deixa bastante contente de poder falar sobre o trabalho do George Campbell. E o segundo motivo que eu sou sentimentalmente ligado a esse assunto é que quando eu fui fazer iniciação científica no Instituto de Astronomia e Geofísica, fazem 20 e tantos anos, o primeiro trabalho que me deram para ler era sobre nucleossíntese. Então, foi o primeiro trabalho científico que eu li, foi sobre sempre quis fazer cosmologia. E quando eu cheguei no IAG, me lembro direitinho, primeiro fui conversar com uma professora que dava um curso, tinha curso de cosmologia com o Instituto de Física, que era antigo, e eu fui pedir para ela para me orientar em cosmologia. E ela falou, olha, Rogério, eu não sabia nem o nome, ela falou, olha, estudante de graduação, você não sabe o nome, certo? Cosmologia é um assunto assim para pessoas mais experientes, são mais no fim da carreira, não é uma coisa assim para jovens. Foi o que ela me disse. E por ironia do destino, essa professora do IAG, ela se casou com o autor do trabalho de nucleossíntese que eu li, o Peter Steiger, que foi o primeiro trabalho. Então tem várias ironias aí. Então eu vou tentar descrever para vocês o que a gente... quer dizer, grande parte da palestra vai ser histórica, mas vai ter um pouco de física. E outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci, é o seguinte, isso daqui, esse é um colóquio, eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Se você não está entendendo alguma coisa, por favor, me parem e façam perguntas no decorrer, tá? Eu acho que isso tem que ser um pouco informal, não fica muito chato ficar falando. Então vamos ver primeiro, antes de falar sobre a origem química do universo, vamos tentar descrever um pouco o universo, certo? O universo é um lugar grande, mas nem sempre foi grande. Se vocês olharem no século XVI, o universo era extremamente simples e tinham, para falar a verdade, dois modelos que existiam ao mesmo tempo, que explicavam todos os dados até aquele momento, um modelo geocêntrico e um modelo heliocêntrico copernicano. E, veja, esse aqui era todo o universo, as estrelas aqui estavam no firmamento, uma estrela de esfera fixa, etc. E também os elementos que compunham o universo eram extremamente simples. São os elementos que o universo era feito de terra, fogo, ar e água, e também um quinto elemento, que às vezes chamam de quintessência, às vezes chamam de éter, que é o elemento que as estrelas são feitas. Porque as estrelas estavam no firmamento, nesses modelos lógicos desse século V, e elas não caíam na Terra. Por que elas não caíam? Porque elas eram feitas de outro material, não era essas coisas que existem aqui, eram feitas de éter ou de quintessência. Bom, isso daqui infelizmente mudou, quer dizer, infelizmente não, mas o conhecimento foi evoluindo e a gente sabe muito mais hoje a respeito do universo. Então, hoje, na cosmologia moderna, quais foram os grandes, talvez, eu coloquei arbitrariamente alguns pontos que eu acho que são importantes para o desenvolvimento da cosmologia moderna. Provavelmente, o ponto mais importante, o início da cosmologia moderna, é a publicação da teoria da relatividade geral pelo Einstein em 1915. Eu tenho uma transparência aqui que eu posso te mostrar, porque não fui eu que fiz, foi o Rock Cole, mas é que é tão legal que eu gosto sempre de mostrar isso. Então, isso aqui é o nosso modelo cosmológico. Você já viu isso provavelmente? Isso daqui é Deus com as tábuas dos 10 mandamentos. Né? E na tábua dos 10 mandamentos, que controlam o universo, são as equações de Einstein. As equações de Einstein estão escritas, são equações que envolvem essas quantidades. Essa quantidade aqui descreve, do lado esquerdo, descreve a geometria do universo. Então, como que você mede distâncias do universo, como que é a curvatura do universo, por exemplo. Do lado direito da equação
descreve a quantidade de matéria, de energia e de pressão que existe no nosso universo. Toda a matéria, então, fica por aqui e, como um outro grande físico falou, o Wheeler, já ouviu falar do Wheeler, ele faleceu um mês atrás, mais ou menos, 3 semanas atrás, com 96 anos, sei lá. O Wheeler foi um grande estudioso da relatividade geral. Aliás, uma coisa interessante, sabe quantos anos o Wheeler começou a estudar a relatividade geral? 42 anos. Ele tinha 42 anos quando começou a estudar a relatividade. Incrível, eu acho. Então, como o Wheeler gostava de falar, essa parte daqui das equações de Einstein, que trata de geometria, ele diz que o espaço fala para a matéria como que ela tem que se mover, ou seja, como é que é essa geometria do espaço e tempo. E do lado direito, a matéria, esse conteúdo de matéria, fala para o espaço como ele tem que se curvar. Então, essas equações que envolvem as quantidades que descrevem a geometria do espaço e a quantidade de matéria, energia e pressão no universo, são sensoriais. Isso aqui são tensores 4x4, tensores de ordem 4, simétricos. Sabe quantas equações são? Então, são 10 equações. Você tem 10 mandamentos ali. Tudo concorda. Tá? Então, essas são as equações que descrevem a evolução do universo. Tá? De fato, isso aqui são as equações que descrevem como o universo evolui. Mas a gente não vai falar sobre isso. Só para falar que tem equações. Muito bem, então em 1917, Einstein aplica a teoria da relatividade geral para descrever o universo como um todo, usando uma hipótese de homogeneidade e entropias do universo, um princípio lógico, que hoje está em grande debate, para falar a verdade. Mas ele acreditava, nessa época, em 1917, que o universo era estático, e as equações teimavam em dizer que o universo não podia ser estático. Não tem como. A força da gravidade é sempre atrativa. Então não tem como o universo ficar estático. Então não tem nada de contrabalância à gravidade. Então o que ele fez foi introduzir um outro termo naquela equação que eu mostrei para vocês, que é o chamado teoria da distância cosmológica, que tem um efeito de antigravidade e, portanto, pode levar o universo a um estado de equilíbrio. E, portanto, se tornar o universo estático. Era a evidência observacional na época, contando os movimentos da Terra, de translação, do Sol, etc., e de rotação de seu próprio eixo, as estrelas pareciam fixas. Em 1929, no entanto, o Hubble descobre que o universo não é estático. Então, esses são os grandes pontos, as grandes descobertas do mundo moderno. Então, deixa eu só mostrar para vocês, talvez vocês já tenham visto também, os dados do Hubble. Então, esse daqui é o gráfico do trabalho original do Hubble, que está nesse gráfico aqui de distância de uma certa galáxia, como função da velocidade dessa galáxia. A distância está na unidade de nanoparsecs, velocidade em quilômetros por segundo. Esse aqui é o gráfico e tem uma relação. Se bem que isso aqui, você dá para o estudante de física, isso aqui você pode traçar qualquer curva. Né? E não tem nenhum erro aqui. Então, acho que o Hubble não seria aprovado num relatório de física 1. Mas hoje a gente tem dados muito mais precisos. Isso aqui é um trabalho de 1994, tem dados ainda mais recentes, obviamente, e novamente você vê, são as mesmas quantidades que estão graficadas aqui. A distância agora em megaparsec, não mais em parsec, 1 milhão de parsecs, e aqui a velocidade em quilômetros por segundo. E vocês veem que todos os dados do Hubble cabem nesse quadradinho. Então, essa evolução desse campo de cosmologia, desse campo observacional nesses últimos 100 anos é realmente fantástico. Então, assim que se tem evidência da expansão do universo. E uma coisa que eu não vou falar, mas que eu acho uma descoberta também muito importante, que até agora a gente não sabe direito o que está por trás disso, é que não só o universo está em expansão, como essa expansão do universo é acelerada, e não desacelerada, como todo mundo esperava, que é o que se espera de uma teoria de gravitação, onde a força gravitacional é sempre atrativa. Então, essa aceleração aqui, no fim das contas, a gente ainda não sabe qual é a causa, pode ser simplesmente aquela velha constante cosmológica
do Einstein que realmente existe e que está causando essa aceleração. O som está bom? Ou a impressão minha que está dando algum eco ou não? Será que está muito próximo da minha... Mas... Não, continua assim. Continua assim. Então, isso aqui é o que a gente conhece hoje um pouco sobre o universo. Agora, eu quero voltar um pouco no tempo. Então, isso aqui foi até 1998, quando foi descoberta a expansão acelerada do universo. Eu quero voltar um pouco, porque esse trabalho que eu vou falar hoje, foi da década de 1940. Então, eu quero colocar vocês no que se sabia naquela época, em 1940. O que era conhecido em 1940. Então, o que a gente conhecia em 1940? Primeiro, a gente já sabia, como falei para vocês, pelos trabalhos dos colaboradores, que o universo é mais tático que o universo da expansão. E também que o universo pode ser descrito pelas equações de Einstein com essa hipótese de homogeneidade e isotropia. E isso se chama modelo de Friedman-Lematre para descrever o universo como um todo. E as características principais desse modelo são que o universo em larga escala é homogêneo e isotrópico em relação ao qualquer ponto e o universo mais tático que tem expansão. A consequência disso aqui, o universo tem expansão, é imediata. Significa que o universo tem uma história, o universo tem uma dinâmica. O universo hoje não é a mesma coisa que o universo ontem, não vai ser a mesma coisa que o universo amanhã. Existe uma história, uma evolução do universo. E, portanto, a gente tem que começar a pensar como que é essa história do universo. A gente está vendo o universo hoje, mas como será que ele era no passado? Então, foi nessa época que os físicos começaram a pensar qual seria a história do universo. É claro que outras pessoas já tinham pensado, Leonardo já tinha pensado também. Mas, enfim, foi em 1940 que a física nuclear começou a ser desenvolvida também, com mais ferramentas e que, portanto, podia fazer um casamento entre a física nuclear e a cosmologia. Então, como eu disse para vocês, começou a se pensar na década de 40 como que era o universo no passado. Mas vocês podem, só vou fazer um histórico aqui do que aconteceu. Nessa década de 40, aconteceu um debate entre dois modelos diferentes para a história do universo, da evolução do universo. E esse debate foi um debate feroz. Os modelos que estavam sendo debatidos eram o chamado modelo do estado estacionário e o modelo do Big Bang. Vou falar um pouquinho sobre o modelo do estado estacionário, bem que hoje em dia ninguém, obviamente, trabalha mais no modelo do estado estacionário. Mas, naquela época, o modelo do estado estacionário foi levado muito a sério. Então, o que é esse modelo do estado estacionário? Bom, até Einstein, ele resistiu inicialmente a ideia de que o universo pudesse alterar com o tempo. Lembre-se que Einstein, antes da descoberta do Hubble, acreditava que o universo tem que ser estático e imutável no tempo. E também, se você pensar um pouco, a possibilidade de que o universo teve um início, para algumas pessoas, ela é filosoficamente difícil de aceitar. Isso aqui eu estou entrando agora no ramo da filosofia, obviamente, certo? Mas as pessoas achavam que era mais palatável o universo que nunca teve início, por exemplo. Então a ideia é que, bom, já se sabia que o universo estava em expansão, isso não tinha como evidências observacionais. Então, como é que o universo pode estar em expansão e pode parecer imutável, pode parecer igual, pode parecer imutável, sempre igual? Isso foi o modelo do estado estacionário sugerido. A única maneira de você fazer isso é, veja, se você tem um universo que está em expansão, uma coisa você sabe que está mudando, que é a densidade de matéria no universo. Sabe? Se você pega um volume, um certo número de partículas, você aumenta esse volume, a densidade volumétrica, como o número de partículas é igual, a densidade diminui. Então não é igual. As características físicas mudaram. A densidade, por exemplo, volumétrica muda. O único jeito de não ter essa mudança no universo é se você, de alguma maneira, criar matéria. Do nada. E
foi exatamente isso que foi proposto. Tá? Então, haveria uma criação contínua de matéria, e se você for fazer o cálculo de quanto você precisa criar de matéria para manter o universo inalterado, pelo menos a densidade inalterada, é muito, muito pequeno. Certo? Mas a ideia é que haveria essa criação contínua de matéria, de modo que a densidade de galáxias de matéria não mudaria com o tempo. E esses daqui foram os trabalhos do Fred Hoyle, que são físicos respeitados. Eles trabalharam juntos, conversaram bastante com os separados. Esse aqui é o Fred Hoyle, Hermann Bohm e Thomas Bose. E, de novo, aqueles, no resumo do trabalho, já fala. Isso aqui, se vocês verem a data, 48. Vocês conseguem enxergar? Desculpa, vai ter um monte de... vai ter alguns papers assim que eu vou pôr. Esse aqui está um pouco pequeno, mas também não precisa enxergar muito. Então, em 1948, esse trabalho, exatamente, se vocês se lembrarem do trabalho do Campbell, o trabalho, pelo menos esse trabalho do Campbell, e Alford, também em 1948. Então, exatamente nessa época que está havendo debate entre o modelo de estado estacionário e o modelo do Big Bang. Então, as consequências observacionais do modelo de estado estacionário é que as propriedades do universo não mudariam. Ou seja, o passado e o futuro, o universo é a mesma coisa. E o outro modelo é o modelo do Big Bang. Aliás, é interessante, talvez vocês não saibam, como que apareceu o nome Big Bang. O nome Big Bang, o modelo cosmológico que a gente vai descrever, que agora é chamado modelo cosmológico padrão, apareceu em uma entrevista do Fred Hoyle, esse físico que defendia o modelo de estado estacionário, na BBC de Londres. E ele inventou esse nome Big Bang como um termo pejorativo. É um termo pejorativo para esse modelo do George Campbell. Basicamente, o Leonardo. Então, o nome Big Bang apareceu como um nome pejorativo e ficou. Hoje em dia, todo mundo conhece o modelo como modelo Big Bang. Então, esse modelo Big Bang foi basicamente desenvolvido por esse físico russo, ucraniano, George Campbell, e os seus colaboradores, isso é muito importante mencionar, os colaboradores Alfred e Hermann. Alfred foi um estudante, vou falar bastante, um pouco sobre Alfred, foi estudante do George Campbell. Hermann foi pós-doc. Então, eu vou falar um pouco do George Campbell, porque ele é um grande ídolo meu, então preciso falar um pouco disso. Aqui vocês que são muito jovens, na época que eles tinham fotografias pequenininhas em álbum, a gente rolava com esses negocinhos aqui, alguém lembra disso aqui? Se você tem álbum da sua família, álbum antigo, você vai ver esses chips, esses negocinhos aqui, que você colocava na foto. Então, essa aqui é uma das fotos desse físico George Campbell, da vida dele. E como que é, então, a história, a linha de mundo do George Campbell? Ele nasceu em Odessa, essa aqui é uma foto dele quando criança. Depois estudante de física em Leningrado. E sabe quem foi o orientador dele em Leningrado? Friedman, Alexander Friedman, que foi o cara que desenvolveu o modelo cosmológico. A partir das equações de Einstein e com expansão. Em 29, ele visita Copenhague e Cambridge, e aí que ele desenvolve o modelo de modelamentos quânticos de integração alfa. Depois, ele é obrigado a voltar para a União Soviética, com outros físicos também, Kapitsa, foi obrigado a voltar para Londres, Kapitsa, está a voltar para a União Soviética, ele também foi obrigado a voltar para a União Soviética. E ele tentou fugir da União Soviética algumas vezes, uma vez até uma canoa, eu vi uma foto dele com uma canoa, ele atravessava o lado nacional. Enfim, e finalmente ele conseguiu escapar da União Soviética, ele foi para uma conferência na Bélgica, ele nunca mais voltou. Alguns físicos russos ficaram muito chateados com isso, porque depois o Gamma falou, ele prometeu que ia voltar e não voltou. Então eu já ouvi histórias de físicos russos falando que isso não foi muito bom para a física na Rússia, a definição do George Campbell. E ele foi professor na Universidade de George Washington,
por 22 anos. E depois, finalmente, ele foi para a Universidade de Colorado, onde ficou até 68 quando ele faleceu. Então aqui é a foto. E uma coisa que é extremamente interessante na vida dele é que ele é uma pessoa eclética. Talvez por isso que seja meio eclético, não sei. Mas ele trabalhou em muitas coisas. Explicou decremento alfa de núcleos atômicos, foi um dos pioneiros do modelo de da botanica núcleo atômico, fez um trabalho mais voltado, generalizando as interações fracas. Estudou também reações nucleares em estrelas, informação de elementos em estrelas interiores. Em 1939, ele trabalhou com modelos de evolução estelar. Então, aqui eu vou pôr só uma transparência. Espero que vocês não vão enxergar, né? Vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou falar para vocês. O título desse paper dele é o possível papel de neutrinos na evolução estelar. Então, ele estava trabalhando em evolução estelar. E quem que assina o trabalho? É o George Gamow e alguém chamado Mario Chamber. E ele trabalha de 1940. Tá? Então, Mario Chamber trabalhou com o George Gamow e talvez você já tenha ouvido falar do efeito Urca. Alguém já fala efeito Urca? Porque os neutrinos, como vocês sabem, são partículas. Se você estiver falando grego, vocês me param, tá? Porque eu não sei. Às vezes eu me fico animado e falo grego. Enfim, os neutrinos são partículas elementares que interagem muito fracamente. E eles são produzidos em reações nucleares das estrelas. E como eles interagem quase nada, eles escapam e levam a energia das estrelas. Tá? Então é uma maneira da estrela perder energia, e isso é bastante importante no processo de evolução estelar. E aí eles batizaram, acho que não sei se tem nome Urca aqui, acho que não. Acho que eu deveria achar. Fizeram algum outro trabalho mais tarde. E eles colocaram o nome desse processo Urca. Vocês sabem por que eles colocaram o processo Urca? No caso, assim, todo mundo acha que são iniciais, né, de algum processo, ultra rapid cooling, alguma coisa assim. Não, o cassino da Urca, que se perdia dinheiro a rodo, é como se o cassino da Urca fossem os neutrinos que saíam, o dinheiro que saía. Então é feito Urca, perda de energia das estrelas. A gente energia perdia dinheiro no cassino da Urca, certo? Então esse daqui é um trabalho famoso do Mario Chamber com o George Gamow. E ele foi também a pessoa que desenvolveu o modelo do Big Bang. Ele era a pessoa certa para desenvolver o modelo do Big Bang pelo seguinte motivo. Primeiro, ele foi aluno do Friedman, então ele sabia da atividade geral, conhecia o modelo de Friedman. Segundo, e isso é importante, ele sabia física nuclear. No nucleossíntese, a formação dos elementos leves no universo, de fato, é a junção da cosmologia com a física nuclear, e o Gamow era a pessoa certa para fazer essa junção, porque ele conhecia as duas áreas. Uma coisa muito importante também, que eu não vou poder ter tempo de falar, é que o Gamow e colaboradores foram os primeiros a prever a existência de uma radiação cósmica de fundo. Eu posso ter transparência sobre isso, eu posso falar, mas isso é decorrente desse modelo do Big Bang. E eles preveram e falaram que a temperatura era, em um trabalho do Alfred Herman, falaram que era 5 graus. E tem isso, não sei se vocês já viram. Outra coisa que ele fez, isso é impressionante. Ele foi a primeira pessoa a sugerir como funcionava o código genético. 3 bases nitrogenadas, um aminoácido. De onde ele tirou isso? E mais ainda, teve muita divulgação científica. Realmente, esse aqui é um artigo que saiu na Nature, do Gino Segre, sobre o trabalho do George Gamow em genética e também em outras coisas. Ele também era um grande piadista e grande desenhista. Todos os livros dele, de divulgação principalmente, têm desenhos fantásticos que ele fazia à mão. São ilustrações incríveis. Outras coisas também que ele fazia. Lembro que num dos livros tinha uma ópera que ele escreveu para ser representada em Copenhague. Enfim, tem várias. Ele adorava fazer piadas. Isso é bom e é ruim, porque as pessoas às vezes não levavam ele muito a sério. Isso aqui, vocês conseguem ler isso aqui? Isso aqui é uma carta que ele escreveu. Dá para ler? Começa assim: Dear Francis,
aqui é, isso aqui é 68, isso aqui é, eu já estava morando em Colorado, isso aqui é a casa, que eu medi no papel de carta, né? E ele chamava isso aqui de Game of Dash, é a Dash do Colorado. Ele começa assim, Dear Francis, etc, 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 blá, blá, blá. Quem que é o Francis? É o Francis Crick. Watson Crick. Eles trabalharam juntos. E eles tinham correspondência e o Guilherme simplesmente por análise combinatórica para saber. Ele sabia que tinham 4 bases nitrogenadas e 20 aminoácidos. Então, qual era a combinação mínima? Qual o número mínimo de aminoácidos que é muito suficiente para gerar 24, 20 aminoácidos? E isso é interessante, porque aqui no fim dessa carta, Jim, quem que deve ser o Jim? Jim é James Watson. Eu falo assim, James Book, o Watson que acabou de lançar, eu acho que é Alice, Double Hit, James Books reminds me that se tem um cientista que deveria escrever a história da sua vida, ele é você. E seria melhor ainda se ninguém fosse permitido, se não fosse permitido que ninguém corrigisse o seu inglês. O inglês dele, se você colocar aqui coisa Pretty Woman, né? E diz good. O inglês dele nunca foi excelente, ele tem um estilo bem interessante de escrever. Bom, esses aqui são os livros que o George Gamma escreveu. De fato, ele escreveu uma biografia, e a biografia se chama Minha Linha de Mundo. E todo mundo que cita, vocês já ouviram falar que Einstein disse que a introdução da constante cosmológica foi o maior erro da vida dele, né? Sabe qual é a referência que eles dão? Esse livro aqui. Porque, aparentemente, foi uma conversa de Einstein com Gamma, que ele admitiu que a introdução da constante cosmológica foi o maior erro da vida. Não sei se é verdade, mas é o que está nesse livro. Mas ele escreveu vários livros, os livros do Mr. Thompson são fantásticos, ainda hoje são editados pela Canto. Canto é uma editora chamada Canto, que pertence a Oxford. Eles são editados. Esses livros aqui de divulgação científica também são fantásticos. O livro que eu li, que me levou a fazer física, basicamente, foi esse daqui. Biography of Physics, mas todos eles são muito bons. Monte Trinity é fantástico também. Esse livro de gravidade é um livro fininho, mas é uma preciosidade. Realmente. E escreveu vários livros científicos. Então, vamos voltar agora para a física um pouquinho. Então, esse é o George Gamow. Então, o Big Bang. De novo, o universo é a expansão, isso já conhecido, e é descrito, muito bem descrito pela teoria de Einstein. Não sou eu. Alguém ouviu? Bem, então a gente sabe que o universo é descrito por essa teoria e você tem o universo, você tem matéria, etc. Se você rodar o filtro contrário, ou seja, você tem o universo que está se expandindo. Se você pensar no passado, o universo era menor. Se ele era menor, ele devia ser mais quente e mais denso. Então, é muito... Você pode imaginar facilmente que o universo no passado era uma sopa muito quente, vou até falar do momento, não sei assim, como ele era, muito densa, também vou falar como denso ele era. E essa sopa de partículas era partículas que a gente chama de partículas... eram as partículas elementares da época, isso aqui eu estou falando de 1940, eram nêutrons, prótons, elétrons e fótons. Neutrinos. Então, essas são as partículas. É claro que a gente sabe que existem nêutrons e prótons são partículas elementares e que no passado do universo, isso aumenta mais a temperatura do passado, não existiam nem prótons nem nêutrons, existiam simplesmente partículas. Então, o que o Gamow fez foi explorar as consequências desse ambiente do universo primitivo, ou seja, dessa sopa muito quente, muito densa de partículas, para a formação dos elementos químicos mais leves. E, de fato, foi a primeira aplicação de física microscópica, que a gente chamaria hoje de física de partículas elementares,